pessoal, depois de tanto tempo, até que enfim, estou de volta. Thiago Finger, com muita alegria aqui com vocês e fazendo uma experiência nova, que é a experiência de operar as câmeras, trabalhar com tudo ao mesmo tempo e fazer vocês conhecerem mais sobre... Conhecer não, né? Que aqui a minha intenção maior é a gente discutir a nossa fé. Discutir o porquê da gente viver nesse mundo hoje, do jeito que a nossa vida está. Eu estou testando tudo aqui. O porquê da gente viver na nossa vida do jeito que ela está, desse mundo. O porquê da igreja também agir, às vezes, de algumas maneiras que a gente não entende, né? E o porquê que a gente deve ser fiel, independente do que aconteça. Então, se você já sentia falta, né, de conversar, de trocar ideia, de falar, de estar aqui junto, então sinta-se bem-vindo, bem-vinda. Vamos retomar hoje, em 2021, essa proposta de conversar. E a ideia desse trabalho é chamar ele de contexto. Contexto e falar sobre a Igreja Católica contemporânea. Então, assim, é um trabalho muito legal, é algo que nós precisamos falar. Muita gente tem medo de falar sobre isso, mas a verdade é que, gente, a igreja ela não se faz só das nossas interpretações e ela não se faz também sem interpretação. Nós precisamos falar, nós precisamos estudar, precisamos entender o contexto, porque às vezes nós centralizamos muito a nossa fé, seja na nossa paróquia, seja na diocese, seja centralizada em um próprio movimento ou um carisma da igreja. Então, às vezes, nós vemos, né, pelo fato de viver muito em comunidade, nós achamos que a igreja ela é o espelho da nossa comunidade. Ela não é, ela é muito maior do que isso, ela é a união de dezenas de milhares de comunidades, de grupos de apóstolos, sucessão dos apóstolos, né, os sucessores dos apóstolos que são os nossos bispos. Então a igreja até hoje ela se mantém de pé graças à fé dessas pessoas, graças à fé daqueles que não desistiram, daqueles que foram até o fim, que se entregaram de verdade e que não desistiram. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé ela é provada constantemente. Inclusive agora, nesse tempo de pandemia, muita gente deixou até de ir à igreja, deixou de ter fé, de tanto medo de morrer. Vocês perceberam isso? Tanto medo da pessoa perder a vida, que ela deixou de ter fé, deixou de se entregar para Jesus, deixou de acreditar em Deus, deixou de fazer o básico, o mínimo, que é cuidar da sua vida espiritual. E essas pessoas, elas parece que perderam a razão, parece que perderam a visão de Jesus, parece que esqueceram aquele Jesus que se entregou na cruz. Esse Jesus que você vê agora, esse Jesus machucado, ferido, esse Jesus que entregou-se por inteiro, que deu a sua vida por cada um de nós. Parece que as pessoas se esqueceram dele, parece que não é mais prioridade. A prioridade agora é sobreviver. E sobrevive-se como sem o Cristo crucificado? Como que nós podemos sobreviver se nós não temos fé? E que tipo de sobrevivência é essa? É uma sobrevivência por instinto, uma sobrevivência animalesca, onde as pessoas elas querem viver a qualquer custo, mas já sem se preocupar mais com a oração. É claro que não dá para desmerecer muita gente que, mesmo em casa, mesmo distante e principalmente obedecendo aos nossos superiores, isso é muito importante, a gente tem que obedecer, né? Na igreja não tem espaço para revolução. A igreja ela é uma revolução individual, ela é uma mudança individual, mas ela também respeita o nosso tempo. Deus respeita o nosso momento e o nosso tempo. Então, por isso nós podemos dizer que sim, Jesus revoluciona as nossas vidas, mas é uma revolução individual, é uma revolução gradual que acontece conforme o nosso desenvolvimento, conforme o nosso tempo. E às vezes a gente tem tanto medo de deixar Deus agir, né? Mas aí retomando no contexto aqui
né, da obediência, nós temos que obedecer sim, e muita gente mesmo obedecendo em casa, com as igrejas fechadas e tudo mais, mas manteve uma constância, um fervor na oração, e isso é louvável, até que enfim nós podemos ver aí pessoas que realmente, bom, não dá para falar disso, se o programa é contexto, vamos contextualizar, né? O Frei Gilson, olha o que esse homem fez e está fazendo, né, pela igreja e pelo nosso Brasil, gente. Essa oração da madrugada, essa oração agora na quaresma de São Miguel, trazendo pessoas a rezar, pelo que eu vi aí na última noite, a primeira noite, né, que teve a oração do Rosário, foram mais de 90 mil pessoas simultaneamente rezando o Rosário, então assim, nas suas casas, acreditando e confiando. Então a gente vê o quê? Mais uma vez nós vemos que tem aquelas pessoas que preferem ficar no conforto da sua casa, ficar no conforto da sua família e com medo, né, deixaram de rezar, deixaram de ir à igreja e pararam mesmo, viveram uma aridez espiritual de um ano aí que não teve nada. E ao mesmo tempo a gente vê que tem pessoas que, pelo contrário, elas vendo que tudo isso está acontecendo, elas se colocaram totalmente à disposição de Jesus para o que fosse necessário. Estão acordando de madrugada, estão usando o tempo livre para falar de Jesus, para falar de Deus, para levar Deus às pessoas. Então, inclusive, esse estúdio aqui é um sonho, né, que eu queria já desde 2012. Esse ano o projeto fez aniversário em julho, né, sempre no dia 29, se eu não me engano, 29 de julho, e eu não consigo postar nada, porque a correria está tão grande no trabalho, nas coisas que eu tenho desenvolvido. Eu tenho projetos paralelos ao projeto, é óbvio que isso acontece, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma vida também, sirvo na igreja, sou paroquiano, sirvo na paróquia, sou acólito, e busco também tirar tempo com a minha família, né? Eu não sou casado, sou leigo, mas tirar um tempo com meu irmão, com a minha mãe, sair, passear, curtir um pouquinho, esse vínculo familiar que hoje parece que cada vez mais é motivo de depressão, de doença entre a juventude, não ter vínculo familiar. E é importante a gente entender que família são as pessoas que nos amam, são as pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que agregar as pessoas como nossos familiares, nós temos que construir a nossa família, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós vemos tantas adversidades, tantas pessoas, tantos jovens, né, abandonados muitas vezes os jovens eles querem participar de um grupo, eles querem ser parte de um projeto e às vezes eles não encontram esse projeto, né? Às vezes o jovem ele quer fazer parte do projeto, mas de qual? Ele não sabe nem para onde ir, porque infelizmente as famílias, os interesses, a maneira como as coisas estão caminhando nos levam a pensar bastante sobre isso, né? Falando novamente em contexto, né? Cada vez mais, eu vou levantar um pouquinho o microfone aqui, vocês não reparam que vai fazer um barulhinho, mas é assim mesmo, porque tá longe demais. Aí eu fico sofrendo para falar com vocês, olha como melhora rapidinho. Então, cada vez mais a gente vê que está sendo trabalhado o indivíduo, né? O indivíduo ele é trabalhado, a individualidade, a maneira como que as coisas, a pessoa tem liberdade para fazer as coisas, a pessoa tem facilidade, tanto a gente vê pelos aplicativos, né, de comida, de transporte, outros aplicativos que surgem, esses filmes e séries on demand, você escolhe o que você quer na hora que você quer. Então, cada vez mais nós vemos que o indivíduo ele está sendo trabalhado para esse é que o indivíduo trabalha para a individualidade, mas é porque parece dúbio, né? Mas assim, cada vez mais você vê o pai que, agora sim, né, contextualizando, trazendo para o exemplo, um pai que ele quer voltar a ser jovem ou quer viver a sua juventude, quer viver aquilo que ele não viveu, então ele quer comprar o tênis da marca, ele quer viajar, ele quer realizar sonhos, e às vezes ele acaba até falando assim, peraí, mas quando eu era jovem eu não tinha, então agora o meu filho que espere, né? E a gente vê também isso, as mães também, né, fazendo, cuidando do cabelo, às vezes, cuidando do corpo, cuidando de tantas coisas, realizando sonhos, e às vezes acabam deixando os filhos em segundo plano, né? Aquele dinheirinho que sobra no final do mês, ao invés de
fazer algo em família, acabam fazendo para si mesmos, né? Ah, mas é que eu sofri tanto na minha vida e agora que eu tenho um pouquinho a mais, eu vou dedicar para os outros, mesmo que seja meu filho, eu quero cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. E é fato, a sociedade está caminhando cada vez mais para esse individualismo, esse pensamento solitário. E dentro disso, dentro dessa satisfação de vida, dentro desse realizar os sonhos, de você fazer tudo o que você gosta, de você só fazer o que você gosta, né? Eu acho que talvez vocês que estão assistindo também sintam isso. Nós estamos fazendo só o que nós gostamos, não é mesmo, Débora? Nós vemos cada vez mais isso. Fazer o que nós gostamos, fazer o que nos dá prazer. E isso no campo da sexualidade também está acontecendo, né? Nós fazemos o que nos dá prazer, nós fazemos o que nos sacia instantaneamente. E quando a pandemia vem, ela faz com que a gente sinta isso aflorar muito mais, porque aí nós estamos em casa, nós temos que tratar da nossa mente, porque eu não sei como foi com vocês, mas ficar um ano inteiro dentro de casa foi um desafio gigantesco, porque muitas vezes eu falei, parece que eu estou rumo a um mosteiro, rumo a uma vida contemplativa, porque nós ficamos só em casa, em casa, em casa. É claro que eu tive a oportunidade de sair um pouco, saía com o carro, dava umas voltas pela cidade de carro, com música, para sentir um pouco da vida lá fora, porque eu moro em apartamento, então assim, realmente foi um ano difícil, foi um ano de se superar, foi um ano de se desafiar, de se conhecer, né? Coisas que muitas pessoas não faziam, nunca fizeram, né? Tiveram que fazer durante a pandemia. E tem gente que hoje está em depressão por causa disso, né? Está passando vários problemas por causa disso. E tem pessoas que se descobriram, né? Conheceram habilidades que não sabiam que tinham e agora estão sabendo. Então, esse despertar, esse aflorar da nossa vida, ele nos faz entender muito melhor quem foi Jesus. Porque quando nós começamos a nos entender, nós entendemos as nossas fraquezas, nós entendemos as nossas dificuldades, nós entendemos os nossos problemas, os nossos erros, os nossos desafios, e aí nós começamos a falar, peraí, isso aqui é de Deus e isso aqui sou eu mesmo, isso aqui é minha vontade. Peraí, mas eu acho que Jesus não queria isso não, acho que não é dele não, isso aqui sou eu que estou querendo. E aí a gente consegue ver quais são os nossos planos e quais são os planos de Deus na nossa vida. Só que nesse último ano, essa loucura de ficar em casa, essa loucura de você ter que se despojar de tudo, fez muita gente enxergar que a vida não tem sentido nenhum. A vida ela pode terminar a qualquer momento. Então, as reações sempre são adversas, né? Tem pessoas que veem isso e ficam eufóricas, elas querem curtir, aproveitar a vida ao máximo para poder quando morrer, dizer, não, essa pessoa viveu tudo que ela queria e ela morreu feliz, né? Foi uma pessoa feliz. E tem aquelas pessoas que falam assim, peraí, mas eu tenho que salvar a minha alma, a vida é eterna e eu preciso viver para sempre. Então, não importa o que eu tenho aqui agora a renunciar, mas eu preciso garantir a minha salvação. Então, diante da pandemia, aquelas festas, aquelas baladas, aquela gente toda na rua, fim de semana, aquela loucura, e você via jovens aí fazendo festa clandestina, né? Eu vi missa clandestina, mas não fui em festa clandestina, até porque eu não vou em festa. É muito raro que eu vá em alguma balada, alguma coisa, muito, muito raro que eu vá. Então, mas mesmo assim, você via essas festas, gente desesperada por viver, né? Desespero por viver. E a gente viu, ao mesmo tempo, esse autoconhecimento, essa busca involuntária dentro de nós mesmos, né, por nos conhecer. Essa busca por entender o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida, e também do autocontrole, do autoconhecimento. E dentro desse mundo moderno que nós estamos vivendo, dentro dessa vida que nós estamos vivendo com tantas liberdades, com o individualismo crescendo cada vez mais, e esse individualismo que ele
ele se expande com os nossos pais, com os nossos familiares. A gente vê idosos hoje, né? Eu não sei como que está hoje, mas assim, há um tempo atrás eu sabia que um grande índice de HIV se transmitia entre os idosos. E isso me deixa perplexo, porque você vê que idosos hoje indo em festas, em bailes, em tudo. Por quê? Porque no tempo deles não tinha. E agora eles querem aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida dentro do individualismo, dentro do saciar os próprios desejos, resolver tudo que está aqui e que nos incomoda, né? Eu vejo que cada vez isso está mais forte. Porém, eu também vejo que quando a gente fala com jovens, né, quando a gente vai conversar com a juventude, graças a Deus eu ainda sou jovem, e eu quero também deixar claro aqui, nós temos que viver cada tempo. Quando eu era adolescente, eu curtia a minha adolescência, eu brinquei, eu fiz piada, eu me bobeava, como a gente diz aqui no Paraná. A gente, eu curti a minha adolescência, eu vivi a minha adolescência intensamente. Eu saí tomar tererê, que a gente toma aqui também, é tudo muito regional, né? Mas eu andava de bicicleta, eu corria pelas ruas, eu brincava, eu fazia... Vou ajeitar aqui. Gente, não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, mas está funcionando. É que eu preciso me escutar aqui o tempo todo, que senão desliga aqui, Deus me livre. Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar gravando e depois não gravou, né? Então, mas eu estou confiando. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque funcionou. Mas então, voltando, eu saía, essa foi a minha adolescência. Quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde, de pega-pega, eu corria, jogava lata, bets, eu joguei muito. Eu me diverti muito. Agora eu sou jovem. Hoje as pessoas parecem que não conseguem aceitar as suas idades. Então você vê uma pessoa de 60 anos falando assim que ela ainda é jovem de coração. Sim, a juventude ela é algo que está em nós, porque nós nunca vamos envelhecer. A nossa alma não vai envelhecer. Quando nós estivermos no céu, nós seremos restaurados à nossa idade mais jovem e bonita, né? Nossa Senhora, quando aparece, é sempre uma jovem, muito bonita. Então, assim, os efeitos do tempo da humanidade não vão existir, né, no nosso corpo glorioso. Porém, é necessário entender que a idade vai passando e que cada idade exige as suas responsabilidades. Então, nós temos que viver com responsabilidade. Mas aí, retomando, falando com os jovens, nós vemos que eu conheço muitos jovens, eu conheço jovens que de todos os tipos. Eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos de balada, eu tenho amigo de outras religiões, de religiões afro, de religiões de todo tipo. De todo tipo eu tenho amigos. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho bons amigos em todos os lugares. E eu digo para eles, o dia que vocês quiserem conhecer a minha religião, venha comigo. Eu estou aqui. Mas o principal é eu evangelizar com a minha vida, com o meu testemunho. Enquanto eu puder ter uma vida que é luz para os outros, aí estou evangelizando. Agora, querer obrigar a pessoa a acreditar no que eu creio, eu estou dando um contra-testemunho. Porque eu preciso respeitar a liberdade e o tempo de cada um, porque Deus também me respeita. Deus também espera. Deus também confia que lá na frente eu vou mudar, que eu vou ser mais santo, que eu vou ser mais católico, que eu vou acreditar mais em Jesus, que eu vou ter mais devoção na cruz, que eu vou ter mais piedade quando eu for à missa. Deus também respeita. Assim como ele respeitava quando eu era adolescente, ia nos retiros e agia de uma maneira nos retiros, brincando, batendo palma, pulando, correndo, brincando. E hoje eu já não sou mais assim. Hoje eu já sou mais contemplativo, já gosto de olhar mais, de rezar mais, de silenciar no meu coração. E Deus me respeita dessa forma. Então acredito que é necessário conhecer. Mas aí voltando no tema, conheço jovens de todos os tipos, de todos os lugares, e a gente vê sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eles falam, né? Eu andei por vários lugares, eu tenho liberdade, deixa eu arrumar meu microfone que está bem na minha cara, né? Eu não fico olhando na tela, porque senão eu não olho para vocês. Eu andei por vários lugares, eu tive a oportunidade de sair com várias meninas, eu vivi o que eu queria. Alguns falam, eu já usei muita droga, outros falam, eu já viajei o mundo inteiro. Eu tenho um amigo que agora ele voltou para o país dele, ele viajou, gente, desde 2019, quando eu conheci ele, até o mês passado, ele estava viajando.
Ele voltou agora para casa. Ele foi para muitos países, muitos, muitos países. Os stories dele eram só fotos paradisíacas, fotos incríveis. E agora voltou para casa. Mas aí você vê todos esses jovens e eles falam sempre assim: por mais que tenham tantas experiências incríveis e saciando a carne, né? Porque o que o nosso corpo quer? Nosso corpo quer curtição, quer festa, quer loucura, euforia. E por mais que eles tenham feito isso, eles sempre falam que gostariam de conhecer algo a mais. Sempre você vê que essas pessoas, por mais que elas tenham uma experiência incrível de vida, por mais que elas tenham saciado tantos desejos, você sempre vê que essas pessoas, elas querem e elas desejam algo a mais, algo maior, né? E é ali que a gente entra para falar assim, peraí, mas se com tudo que você tem, com todas as oportunidades que você tem, você ainda deseja algo maior, né? O que está te faltando? O que falta para você? E agora, nesse tempo de pandemia, quando todo mundo fica em casa, trancado e sem muita expectativa, sem saber para onde vai, a pergunta é sempre a mesma, né? Você está em casa, você tem saúde, você tem... Agora muita gente está enxergando isso, né? Que o fato de estar vivo é uma coisa muito importante. Ter saúde é uma coisa muito importante. Ter uma casa é muito importante. Então tinha gente que já não enxergava mais, né? Principalmente aqui no Brasil, eu acho, isso é uma conclusão minha, eu vejo que os jovens não têm essa consciência, por exemplo, vou pegar países de guerra, né? Países que viveram a guerra, como por exemplo os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou a Itália, você vê que são países que viveram a guerra, e esse ensinamento ele passa de pai para filho a respeito, por exemplo, do alimento. Existem casas que você vai, ou até países que você vai, que se você desperdiçar um restinho de alimento, você perde a confiança, você perde a amizade daquela família. Então, assim, e no Brasil nós temos sim um respeito pelo alimento, que é o exemplo que eu usei, porque aqui nós passamos fome. É um país de pessoas que passam muita necessidade, muita dificuldade. O povo brasileiro é um povo muito sofrido, no sentido de pobreza. Você vê, em relação ao mundo, nós temos dificuldades, muitas dificuldades. É um povo muito feliz, um povo muito do bem, de um coração incrível, alegre, receptivo, um povo que não mede esforços para fazer o bem para os outros, mesmo com a situação tão difícil que nós vivemos. Mas o Brasil, o brasileiro, nós nunca passamos a uma situação... Nós já tivemos guerras. A guerra, por exemplo, ali do Paraguai, do Contestado, né? Nós já tivemos algumas situações, mas assim, nada que se compare à Segunda Guerra Mundial, ao que nós vimos que aconteceu, por exemplo, de bombas caindo no meio de uma cidade, de pessoas vivendo por meses desabrigadas ou vivendo em esconderijos, né, como na Alemanha, escondendo familiares, escondendo amigos, escondendo pessoas, porque o regime vinha, pegava essas pessoas, levava para um lugar, nunca mais essa pessoa voltava, né? O que aconteceu, por exemplo, na Alemanha é algo assim que não se tem palavras para descrever. Eu estive em Auschwitz, eu estive em Birkenau. Quando você está lá, você não tem palavras, você não tem o que falar. Nós estávamos em grupo e nós só caminhávamos em silêncio. Ninguém reclamava de fome, ninguém reclamava de frio ou de calor. Começou a chover, nós não falamos da chuva. Ninguém sabia o que falar. Porque quando você se depara com um lugar como aquele, e você olha para aquilo, e cada informação que você recebe é como se fosse uma flecha que te atravessa o coração, você começa a entender o quanto vale a liberdade. O quanto vale a liberdade. Nós aqui no Brasil ainda não vivemos isso. E se Deus quiser, não vamos viver. Mas em muitos países, e a Polônia é um desses países,
o povo polonês é extremamente querido e receptivo, mas é um povo que entende profundamente o significado da palavra liberdade. É um povo que sabe o que significa liberdade. Então, quando nós falamos de liberdade, nós poderíamos dizer, como a Revolução Francesa disse, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas a Revolução Francesa deixou um rastro de destruição e sangue por toda a França e depois por toda a Europa. Então, acredito que não seja um exemplo, né, o melhor exemplo de liberdade, porque quando você fala em liberdade, você fala em defender que a pessoa possa ser o que ela quiser. E a igreja, ela respeita muito isso. A liberdade do indivíduo, a liberdade de você escolher, a liberdade de você optar pelo pecado. Se você quiser, você pode pecar. Se você quiser, você pode ir para o inferno. Nós dizemos para você, é o pior lugar que existe, é o pior lugar que já existiu. É um lugar de tormento, de dor, de sofrimento. E Jesus nos fala, é ranger de dentes, é gritos, são gritos horríveis de pessoas que querem sair de lá e não tem mais como. E nunca mais vão sair. Tá? Mas você é livre. Se você quiser matar, você provavelmente será condenado por isso. Você vai responder por isso, não aos homens, a Deus, o Criador da vida. Mas você é livre. Se você quiser roubar, você é livre. Você vai responder, mas você é livre. E quando você vê que parece uma coisa tão simples, mas não é simples, porque hoje já existem movimentos que dizem assim, nós vamos prevenir o roubo. Então nós vamos prender pessoas que já tenham essa predisposição e nós vamos prender elas para que elas não roubem. Eu estou usando um exemplo bem estranho, mas isso está acontecendo no mundo hoje de outras formas, de outras maneiras, com outros desdobramentos. Então, quando a gente fala de liberdade, por exemplo, o povo brasileiro ainda não tem essa consciência do que significa. Nesse último ano, nós entendemos muito bem o que significa ser livre. Só que agora parece que eu me contradisse, né? Porque eu disse que o povo não tem esse entendimento e depois nós entendemos muito. O povo ainda não tinha esse entendimento, né? Não tinha, nós nunca tínhamos passado por nada parecido. E agora com a pandemia, eu tô arrumando meu fone, tá? Só para vocês entenderem, porque é com fio. E agora com a pandemia, a gente entendeu que, assim, existe uma possibilidade da gente perder a liberdade a qualquer momento. Pode ser por um governo, pode ser por uma doença, pode ser por uma catástrofe, pode ser uma guerra, pode ser tantas coisas. Então é necessário aproveitar. Aproveitar que eu sou livre para estar aqui hoje falando com vocês, aproveitar que nós podemos fazer as nossas orações, aproveitar que nós podemos falar de Jesus, que nós podemos fazer as coisas acontecer, aproveitar cada dia e a nossa liberdade. E o que nós temos feito com o nosso tempo livre, né? E foi o que eu pensei agora, quando eu ia montar tudo isso aqui para poder gravar, porque aqui eu posso desabafar. Já está na hora de eu encerrar, mas eu vou desabafar. Quando eu comprei luzes, lâmpadas para fazer todo esse cenário aqui, eu coloquei na sala aqui de casa para testar. E nós temos um grupo no Telegram. E nesse grupo eu escrevi lá, eu postei as fotos, eu estava muito feliz, porque são 8 anos querendo comprar, 9 agora, né? Querendo comprar esse material todo. E tudo que vocês estão vendo aqui custa muito caro. Essas espumas aqui no fundo, essas espumas aqui custam muito caro. É 10 reais cada placa. Cada placa dessa é 10 reais. Então, assim, aí só a fita para colar isso aqui na parede é muito caro. E aí parece que não tem fim. A gente começa a gastar, não tem fim, gente. Parece que eu tô construindo um prédio. E aqui tá solto, ó. Se você ver, tá solto. Eu não vou mostrar porque a gente não fica mostrando. Mas quando eu comprei, aí aqui, ó, a barriga aqui embaixo. Isso aqui me dá uma agonia.
Quando eu comprei, gente, postei lá no grupo, teve um menino que simplesmente escreveu assim: quando que vai ser a balada? E saiu do grupo. E eu fiquei tão triste, porque assim, eu tanto trabalho para fazer, tanto trabalho. Gente, vocês não imaginam. Vocês não imaginam a luta que é para construir isso aqui. E é um sonho incrível. É um sonho que está se realizando e que tem muito ainda por fazer. Nós estamos gravando aqui o Café com Filosofia, nós estamos gravando o terço, nós estamos gravando agora esse projeto aqui. Vai ter grupo de oração aqui nesse estúdio. Dá uma olhada aqui, eu vou cortar a câmera, não se espante, é o teto aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Então, assim, para fazer isso aqui acontecer, minha gente, isso aqui é muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Olha as lâmpadas todas bonitinhas ali em cima, para dar esse cenário que vocês veem aqui. E é um cenário consideravelmente simples, tá? É um cenário consideravelmente simples, mas é um cenário que custou bastante renúncia. Um cenário que pediu muita renúncia, né? É necessário renunciar a muitas coisas para construir esse tipo de trabalho. Só que o projeto Castidade ele tem caminhado para isso. Ele tem caminhado para ser um projeto que vai proteger e defender a Santa Igreja, que vai falar a verdade, custe o que custar, certo? A cor vermelha aqui ao fundo não é por acaso, ela foi pensada, ela é para isso mesmo que ela está aqui. Nós sabemos que as coisas estão caminhando numa velocidade muito rápida e nós às vezes parece que não temos mais controle, mas Jesus está sempre no controle de tudo. Então nós sabemos que tudo o que está acontecendo faz parte do grandioso projeto de Deus para salvar a humanidade. Nós sabemos que o inimigo ele tem agido fortemente, mas esses tempos eu vi um Reels no Instagram e eu achei o máximo, que é assim, todas as vezes que o inimigo jogar na sua cara os seus pecados, mostre para ele, leia em Apocalipse qual é o destino dele. Eu achei o máximo, cara. Eu achei o máximo, porque assim ele fica esperando a gente cometer uma pequena falha, ou uma grande falha, mas qualquer falha, ele fica esperando para poder oprimir mesmo, acabar com você, acabar com o seu sorriso, com a sua alegria, com os seus sonhos, com os seus projetos, acabar com você, acabar com a sua vocação. E aí aquele Rios ali em 20 segundos fala assim, mostra para ele onde é que ele vai parar no final. Então assim, nós ainda temos chance, nós temos chance. Vamos rezar, vamos fazer atos de caridade, obra de caridade, vamos meditar a palavra, meditar o evangelho, vamos à Santa Missa, confissão, Eucaristia, trabalho duro, e nós vamos nos ver logo, logo no céu. Então, se você quer ir para o céu, o caminho está aí, é só caminhar. A partir de agora, só caminhar. Se você ainda é jovem, muito jovem, tem 12, 15 anos de idade, você tem um caminho lindo pela frente, você tem uma vida incrível para viver. Não se deixa levar por nada, não deixa ninguém te enganar. Não deixa as mentiras te enganarem, porque Deus já tem uma vocação para você. E se você já é um pouco mais de idade, já tem 26, 28, igual eu, né? Eu tenho 26. Saiba que se você ainda não viveu o sonho de Deus, dá tempo. E se você já está vivendo, persevera. Persevera porque Deus é fiel. Não importa o que você tenha que passar. Se você está sendo humilhado no seu trabalho, se você está sendo humilhado no seu dia a dia, persevere, porque é o mais importante é perseverar. Jesus, ele é claro quando ele fala, e ele fala para nós, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus súditos lutariam, mas o meu reino não é deste mundo. Que nós possamos viver apaixonados pelo reino de Deus, que nós possamos ser devotos da Eucaristia. E agora, vivendo o mês das vocações, que Deus possa cobrir a nossa vocação com um véu, assim como se cobre o que é sagrado, e que nós também possamos dar o devido respeito
a nossa vocação. Irmãos, que alegria estarmos juntos neste dia de oração, né? Nesse dia que o Senhor fez para nós, como nós dizemos. Que alegria nós podemos partilhar da festa da salvação. E nós sabemos que Deus ainda tem muito para nós. É só perseverar, é só acreditar, é só manter a cabeça erguida e saber que o melhor de Deus está chegando. Gente, é dessa forma que eu me despeço, quase 40 minutos de vídeo. Eu sei que para vocês também deve ser um desafio escutar, mas eu peço a audiência de vocês, a atenção de vocês, para a gente continuar juntos, para que a gente possa rezar, para que a gente possa falar de Deus, para que nosso projeto possa se manter. Provavelmente você está vendo esse vídeo hoje. Na quinta-feira tem Café com Filosofia, que é o quadro ali do Iago. Ele está explicando a castidade de uma maneira incrível. É um menino que estudou muito, que estudou em Roma. Ele não está brincando de explicar. Então, se você puder, assista. Preste atenção no que ele está falando sobre castidade. Na terça-feira tem os meninos com terço, que são jovens de missa tridentina. Você que não sabe o que é missa tridentina, preste atenção, porque a missa tridentina ela é uma resposta para tudo que nós estamos vivendo. É a missa de sempre que nós falamos. É uma missa que ela é em latim, mas é uma missa que edifica muito a nossa vida. Então, na terça-feira, esses meninos estão rezando o terço pela castidade. E logo, logo nós vamos ver nos sábados o grupo de oração. É porque os meninos, eles são um pouco preguiçosos, eu acho. Ixi, Maria, falei aqui, né? Não devia falar. Mas, poxa, estou esperando um pouquinho aí para começar. Mas eu sei que a correria deles também, estão com muita coisa para fazer. É trabalho, é faculdade, é grupo de jovens, tem muitas obrigações. E aí mais o projeto. Mas eles virão em breve aqui para ajudar. Se você é de Curitiba ou região metropolitana, quer vir participar, quer fazer alguma gravação, quer participar com algum conteúdo, mande um direct no Instagram para o projeto, @castidadesim, e você vai conseguir participar aqui de alguma forma. Se você é de outra parte do Brasil e quer ajudar o projeto, quer fazer uma participação, um conteúdo, também mande um direct, ou você faz uma participação ao vivo por videochamada, alguma coisa assim, ou você grava o seu vídeo, monta o seu quadro e a gente posta lá aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Gente, disso eu vou me despedindo, né? Eu sei que nós temos ainda muita coisa boa para falar. Semana que vem eu estou aqui de novo e a gente sabe que esse tempo que nós estamos vivendo precisa de um contexto. Nós precisamos entender o que está por trás de tudo, né? O contexto das coisas, o contexto da nossa igreja. E é por isso que nós, mesmo em 2021, com tantas coisas, tantas possibilidades e tantas liberdades, nós voltamos a dizer sempre da mesma maneira, com um sorriso no rosto, alegria, nós sempre vamos dizer: castidade, eu escolho, eu digo sim. Valeu, gente, até semana que vem.